Uma jornada sonora, a vida e obra de Alan Parsons. Alan Parsons, um nome que ecoa na história da música como sinônimo de inovação e excelência na produção musical, deixou uma marca indelével na indústria fonográfica. Nascido em Londres em 1948, sua jornada musical o levou dos lendários estúdios Abbey Road aos palcos do mundo, onde ele moldou o som de algumas das gravações mais icônicas da história. Dos Beatles ao Pink Floyd, os primeiros passos. Seus primeiros passos na indústria musical foram dados nos renomados estúdios Abbey Road, onde teve a oportunidade de trabalhar em clássicos como Abbey Road e Let It Be dos Beatles. Essa experiência ímpar o aproximou dos grandes nomes da música e o familiarizou com as técnicas de gravação mais avançadas da época. Logo em seguida, sua maestria na mixagem se destacou no álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, consolidando sua reputação como um dos engenheiros de som mais talentosos de sua geração. O nascimento de um projeto visionário, The Alan Parsons Project. A união de Alan Parsons com o letrista e compositor Eric Woolfson em 1975 resultou em um dos projetos musicais mais inovadores e influentes de sua época, The Alan Parsons Project. Essa parceria proporcionou uma sinergia criativa que transcendia os limites do rock progressivo, explorando temas complexos e utilizando uma ampla gama de instrumentos e efeitos sonoros, resultando em uma sonoridade rica e cinematográfica que capturava a imaginação dos ouvintes. Uma jornada musical conceitual. Ao invés de se limitar a um único estilo musical, The Alan Parsons Project embarcou em uma jornada musical conceitual, onde cada álbum era uma obra de arte em si, explorando temas que iam desde a literatura clássica até a filosofia e a ciência-ficção. Álbuns como Tales of Mystery and Imagination, inspirado nas obras de Edgar Allan Poe, e Eye in the Sky, com suas letras enigmáticas e melodias envolventes, se tornaram verdadeiras referências do gênero. A magia da colaboração. A colaboração entre Parsons e Woolfson era a força motriz por trás do sucesso do projeto. Enquanto Woolfson era responsável pelas letras e pela concepção dos álbuns, Parsons aportava sua maestria técnica, utilizando os mais avançados equipamentos de gravação e efeitos sonoros para criar paisagens sonoras ricas e detalhadas. A combinação da visão artística de Woolfson com a precisão técnica de Parsons resultou em uma sonoridade única e inconfundível. Uma orquestra de sons. Uma das características marcantes de The Alan Parsons Project era a utilização de uma ampla gama de instrumentos e efeitos sonoros. Orquestras, coros, sintetizadores, guitarras, instrumentos de percussão exóticos e efeitos eletrônicos se mesclavam para criar paisagens sonoras complexas e envolventes. Essa abordagem permitia que a banda criasse atmosferas musicais que variavam desde a grandiosidade épica até a intimidade introspectiva. A magia sonora de O Feitiço de Áquila. A trilha sonora para o filme O Feitiço de Áquila representa um marco na carreira de Alan Parsons e na história da música para cinema. Nessa obra, Parsons demonstrou sua capacidade de criar paisagens sonoras que transcenderam os limites da música tradicional, elevando a experiência cinematográfica a um novo patamar. Uma fusão inovadora. Uma das características mais marcantes da trilha sonora de O Feitiço de Áquila é a fusão harmoniosa entre elementos eletrônicos modernos e a grandiosidade de uma orquestra tradicional. Parsons, com sua maestria em produção, combinou sintetizadores, sequenciadores e outros instrumentos eletrônicos com a riqueza sonora de uma orquestra sinfônica, criando uma paleta sonora rica e diversificada. Essa fusão inovadora resultou em uma trilha sonora que era ao mesmo tempo moderna e atemporal. Uma atmosfera mágica e intensa. A trilha sonora de O Feitiço de Áquila não se limitava a acompanhar a ação do filme, ela criava uma atmosfera mágica e intensa que envolvia o espectador. As melodias cativantes, os acordes ricos e os efeitos sonoros cuidadosamente escolhidos transportavam o público para um mundo de fantasia e aventura. A música de Parsons complementava perfeitamente a narrativa do filme, intensificando as emoções e realçando a beleza visual das cenas. Um novo padrão para as trilhas sonoras de fantasia. Com O Feitiço de Áquila, Parsons estabeleceu um novo padrão para as trilhas sonoras de filmes de fantasia. A trilha sonora demonstrava como a música podia ser utilizada para criar mundos imaginários e enriquecer a experiência cinematográfica.
A obra de Parsons serviu de inspiração para muitos compositores e produtores musicais que trabalharam em filmes de fantasia nos anos seguintes. Um mestre da engenharia sonora. A busca incessante pela perfeição sonora era uma característica marcante de Parsons. Ele utilizava uma ampla gama de equipamentos, desde microfones vintage até sintetizadores de última geração, para criar paisagens sonoras ricas e complexas. A reverberação, a equalização e a compressão eram ferramentas essenciais em seu arsenal, utilizadas para moldar o som de cada instrumento e criar uma atmosfera única. Além disso, Parsons era um mestre na arte da mixagem, conseguindo equilibrar todos os elementos da música de forma harmoniosa e criar uma experiência auditiva envolvente. A música como pintura, a visão artística de Parsons. A música de Parsons transcendia os limites da mera reprodução sonora. Ele era um verdadeiro arquiteto sonoro, capaz de construir mundos inteiros através de suas composições. Suas obras eram como pinturas, onde cada nota e cada acorde contribuíam para a criação de uma imagem sonora vívida e detalhada. A influência da literatura e da filosofia era evidente em suas letras, que exploravam temas complexos como a alienação, a solidão e a busca por significado. O legado de Alan Parsons. O legado de Alan Parsons é duradouro e abrangente. Sua influência se estende por diversas gerações de músicos e produtores, que encontram em suas obras uma fonte de inspiração e inovação. A busca incessante pela perfeição sonora, a capacidade de criar paisagens sonoras ricas e detalhadas e a habilidade de combinar elementos diversos são características marcantes de seu trabalho. Um futuro promissor. Embora o The Alan Parsons Project tenha se encerrado, a paixão de Parsons pela música nunca se apagou. Ele continua a criar e a inspirar novas gerações de músicos, provando que a música, como a arte, é atemporal.